Deixa eu colocar aqui. Pronto, coloquei para gravar. Estamos retomando nossa leitura de Laços de Família de Clarice Lispector, depois de uma alteração aí no cronograma, por conta de alguns motivos pessoais. É, Mas hoje a gente vai entrar na Imitação da Rosa. A Imitação da Rosa é um conto também bastante conhecido de Laços de Família e é um conto relativamente extenso dentro do volume. Eu vou destacar alguns elementos do conto, a gente tem que fazer um recorte, porque não dá para falar tudo, como sempre, apesar da vontade de ficar horas em cada conto, e seria possível, né, a gente explorar todos os aspectos de linguagem, aspectos do próprio enredo, enfim, mas a gente precisa fazer algumas escolhas aqui, senão fica inviável este trabalho. Então, a imitação da Rosa traz uma personagem principal que se chama Laura, que assim como outras personagens da Clarice, é uma esposa e uma dona de casa. Esta Laura não tem filhos, e isso é uma questão dentro do conto, vai aparecer. E este conto se chama A Imitação da Rosa, que, na verdade, é um título que nos leva para duas ideias, né? Primeiro, a ideia dessa imitação mesmo, e isso vai aparecer no conto. Então, o que que é imitar? O que que é você simular uma realidade, tá? Isso vai ficar bem evidente no conto. E também a gente tem a referência a um livro que é a Imitação de Cristo e que é referido no conto. E a Laura, essa mulher, ela tem toda uma bagagem, um contexto ligado aos elementos das normas religiosas. Ela estudou num colégio religioso, né? Ela comenta isso, então a gente tem fortemente essa presença de uma certa, de uma tônica moral que acontece aqui para esta personagem e que de alguma forma falha, né? A orienta, porém falha, e a gente vai ver como. Essa Laura, essa personagem principal, tem um marido chamado Armando e ela começa o conto, né? Na verdade, o narrador começa o conto contando como Laura estava então na expectativa de que o marido voltasse para casa depois do trabalho. Então, diz assim o parágrafo inicial. Antes que Armando voltasse do trabalho, a casa deveria estar arrumada e ela própria já no vestido marrom para que pudesse atender o marido enquanto ele se vestia. E então sairiam com calma, de braço dado, como antigamente. Há quanto tempo não faziam isso? Vou seguir mais um pouquinho, porque aqui a gente vai ter elementos bem importantes para o conto, então vou ler mais um pouco. Mas agora que ela estava de novo bem, entre aspas, o bem, tá? Tomariam o ônibus, ela olhando como uma esposa pela janela, o braço no dele, e depois jantariam com Carlota e João, recostados na cadeira com intimidade. Há quanto tempo não via Armando enfim se recostar com intimidade e conversar com um homem? A paz de um homem era, esquecido de sua mulher, conversar com outro homem sobre o que saía nos jornais. Enquanto isso, ela falaria com Carlota sobre coisas de mulheres. Submissa à bondade autoritária e prática de Carlota, recebendo, enfim, de novo a desatenção e o vago desprezo da amiga, a sua rudeza natural, e não mais aquele carinho perplexo e cheio de curiosidade, vendo, enfim, Armando esquecido da própria mulher. E ela mesma, enfim, voltando à insignificância com reconhecimento. Segura aí que eu já vou terminar. Como um gato que passou a noite fora e, como se nada tivesse acontecido, encontrasse, sem uma palavra, um pires de leite esperando. Olha, aqui neste início de conto, poderia até ler mais para a gente ter mais aspectos para explorar, mas vocês já notam algumas coisas que a gente precisa comentar. Primeiro, essa questão do marido, né, e dessa simulação de um casamento do modo como ele deveria ser, essa ideia do dever, que já está dentro, né, do início do conto, a casa deveria estar arrumada. Então, a gente tem esse dever. A gente tem a ideia de que o marido não pode, ou não deve, ou não seria adequado que esse marido precisasse dar atenção a essa mulher. O que essa mulher, né, o dar atenção aqui está no registro do incômodo, né? Se ela solicitar atenção,
não é que ela vai pedir alguma coisa, mas se o comportamento dela, se a postura dela, de alguma maneira suscitar um tipo de atenção, isso vai ser inadequado. O que é adequado e esperado, e que seria um registro, entre aspas, normal, um registro de ela estar bem, seria a possibilidade de essa saída, esse encontro com os amigos, né, que eles vão fazer, a possibilidade de que esse encontro se desenrolasse de modo que Armando pudesse esquecer que ela existisse. E aí a gente já tem não só que o marido não prestaria atenção nela, poderia estar esquecido dela, ou seja, ela não incomodaria este marido, mas a gente também tem a amiga que é uma presença mais forte, né? Uma personagem que tem uns aspectos, uns traços mais fortes do que a própria Laura no conto, nesse sentido de uma imposição no contexto da interação social, esta Carlota, essa amiga dela, olharia para ela com desatenção e vago desprezo e uma rudeza natural, né? E também a própria Laura voltaria à insignificância com reconhecimento, quer dizer, ser insignificante era um lugar de uma certa forma familiar. Só que aqui, neste início de conto, a gente tem duas coisas muito importantes que aparecem, que nos dão contexto para tudo isso que a Laura está descrevendo, que seria então a preparação para poder sair à noite. Primeira coisa é o excesso de como. A gente tem o como antigamente, no início do parágrafo, depois a gente tem como, olhando como uma esposa. E a gente pode se perguntar, como assim? E por que como uma esposa? Ela não é uma esposa? Se ela é uma esposa, por que que ela teria necessidade de olhar como uma esposa? Depois a gente tem ainda, né? Como um gato que passou a noite fora. Como se nada tivesse acontecido, né? E aí, então a gente tem essa ideia dos comos, estabelecendo justamente essa ideia de um simulacro. Então, aquilo que é ser uma esposa tem a exigência de uma espécie de fingimento, porque afinal de contas é como se. Então, eu vou agir como se. Eu vou agir dentro da hipótese dessa expectativa, como se eu fosse uma esposa, né? E eu retornando a este lugar em que meu marido pode estar esquecido de mim, retornando a este lugar de insignificância, é como se eu fosse um gato que tivesse passado a noite fora e voltasse então para casa, como se nada tivesse acontecido. E esta frase ela tem uma indicação de que algo aconteceu, assim como, desculpa, né? Porque eu como, mas assim como, o como antigamente do início e o há quanto tempo não faziam isso, nos dá a ideia de que essa situação que a Laura está tentando alcançar novamente e que está referida no conto como estar de novo bem, é uma situação que teve uma suspensão anteriormente. Então, ela não estava bem. E aí, a gente vai ter ao longo do conto, tá? Pequenos indícios que não vão nos dar uma frase explícita, objetiva e didática de explicação sobre o que aconteceu com a Laura, mas que vão indicar que algum tipo de intervenção médica foi feita com esta mulher. A gente pode supor, será que ela ficou internada? Será que ela ficou em algum tipo de tratamento? Porque a gente tem questões de, opa, ordens médicas que aparecem no conto, a gente tem referências a outros elementos, né, de cuidados aí, de saúde que indicam, que sugerem que ela ficou um tempo afastada desse contexto familiar dela. Então a gente entende que aconteceu alguma coisa com esta mulher, alguma coisa então que a gente pode aqui supor que tenha sido uma questão psíquica, uma questão de saúde mental, uma questão, alguma questão subjetiva, uma questão de ordem emocional. Ela não estava tratando um ferimento no corpo, ela estava tratando alguma outra coisa que alterava o modo como ela se comportava, como ela vivia ali ao lado deste marido Armando, a quem ela quer agradar. E
no intuito de estar de novo bem e de sustentar este lugar de estar bem, a Laura vai ter várias frases, né, que o narrador traz no conto, mostrando que são o funcionamento dela, frases que indicam que ela está num estado de tentativa de contenção muito grande. Então, que ela está de propósito simulando este, né, tomando as ações, as atitudes para estar aí nesta postura de acordo com como uma esposa deve ser, e também indícios de que ela está fazendo um esforço, tem uma exigência de ela passar o tempo de uma forma que seja adequada às esposas, como um modo de evitar que uma crise, uma nova crise se precipite. Então, ela vai fazer coisas dentro da casa, ela vai separar a roupa que ela vai usar, ela vai se arrumar, e aí bem interessante que quando ela se arruma, né, a roupa dela é marrom, o olho dela é marrom, o cabelo dela é marrom, né, o rosto tem um ar modesto, e aí olha só, tudo isso dá pra gente um tom de sobriedade, né? Então, tudo marrom, ou seja, tudo uniforme, nada se destaca, tudo sóbrio, tudo modesto. Então, uma mulher que está ali tentando manter essa aparência, vamos dizer, neutra, né? Uma espécie de neutralidade, de sobriedade aí, não chamar a atenção. E também esse aspecto estético, né, da Laura reforça essa ideia de evitar que intensidades apareçam. Ela não quer que as intensidades apareçam. Só que existe uma intensidade nela. A gente sabe tanto porque a gente entende que alguma coisa aconteceu antes, quanto porque ah, a gente lê assim, ó. Por acaso alguém veria naquela mínima ponta de surpresa que havia no fundo de seus olhos? Alguém veria nesse mínimo ponto ofendido a falta dos filhos que ela nunca tivera? Ó, é, e aí, essa falta dos filhos que ela nunca tivera e outros aspectos que aparecem no conto relacionados ao corpo da Laura, como o fato de ela ter coxas grossas, o modo como ela reage de uma forma constrangida e divertida, a questão da própria sexualidade, divertida porque tem algo de um flertezinho ali, algo que ela sugere que ela tem uma vida íntima com o marido, mas é de um modo muito é, adequado ali, num registro meio, ai, não sei que palavra usar, né? Mimoso, num registro bem, não é do próprio desejo, né? Mas a resposta ali ao desejo desse homem, uma resposta sexual, de novo, adequada, né? E um pouco constrangida, ao mesmo tempo que divertida. Só que tem uma tentativa de se empacotar, né? De empacotar o próprio corpo e de empacotar o desejo sexual muito contido, que é justamente uma parte do que vai vazar no momento em que ela chegar perto dessas rosas que estão no título e a gente chega lá, tá? O pensamento da Laura, ele é muito repetitivo. Ele é repetitivo e ele tenta ordenar, né, as coisas e parece que tem um esforço de preenchimento desse dia também nessa ordenação da rotina e das atividades e dos deveres, principalmente, né? Tem uma tônica forte nos deveres por meio da enumeração, né, que é um recurso então usado aqui pela Clarice, né, que aparece então na narração, que ela vai dizer o que ela precisa fazer. E aí tem enumerações. Primeiro, calmamente vestir-se. Segundo, esperar Armando já pronta. Terceiro que era? Pois é, era isso mesmo que faria. Então veja que ela se perde um pouco, né? Essa ordenação falha um pouco, mas ela segue tentando ali organizar o que ela faria do dia dela até o momento em que o marido chegasse e eles saíssem então. E com isso, vários, né? Não vou ficar apontando a todo momento, mas
vários como se vão acontecendo nesse texto, o uso desse recurso, então, de novo, que vai reforçando a ideia de que ela está aplicando um certo esforço, imprimindo um certo esforço neste modo de ser, neste modo de vida, nesta postura que ela está simulando de propósito. Tem um artigo que eu escrevi milhões de anos atrás, que é sobre este conto, que se chama Simulacros de uma Esposa ou algo assim. Não sei como eu me sinto sobre esse artigo hoje, porque faz muitos anos que eu escrevi, mas vocês acham no Google. E se vocês quiserem ler um pouco mais com as citações que eu não vou fazer aqui, eu não lembro que eu escrevi, mas não deve ser completamente. Tá lá, em algum lugar tá, tá bom? Então vamos lá, tem muitas coisas interessantes e esse ponto dos olhos dela, que a gente tem aqui, o ponto ofendido da falta dos filhos, volta também no texto como um ponto vazio e acordado. E aí é interessante porque ela fica tentando preencher o dia dela, mas esse ponto dos olhos dela, que é a parte que parece que acende, é um ponto vazio. Então parece que esse ponto vazio não é um vazio de um nada, mas ele é um ponto potencial e por isso perigoso. É um ponto potencial, um ponto vazio, um ponto de falta de onde ela pode impulsionar algum tipo de desejo ou de outra coisa que não seja esse simulacro de ser esposa e, portanto, é algo que ela tenta evitar que aconteça. Este ponto vazio e acordado é horrivelmente maravilhoso, tá? Horrivelmente maravilhoso. E isso ela, olha que interessante o que ela fala, né, sobre este momento anterior ao como se, este momento anterior ao estar bem, ou seja, isso que a gente entende como a crise que ela teve. A gente tem frases assim, ó: não mais aquela falta alerta de fadiga, não mais aquele ponto vazio e acordado e horrivelmente maravilhoso dentro de si. Não mais aquela terrível independência. Não mais a facilidade monstruosa e simples de não dormir, nem de dia nem de noite, que na sua descrição a fizera subitamente super-humana em relação ao marido cansado e perplexo. Então, essa descrição que ela traz, né, sobre essa espécie de crise que ela teve, se assemelha. Eu não gosto de fazer leituras assim, tá? Mas se assemelha a um episódio de uma euforia muito intensa, né? De uma mania, a gente poderia dizer. Então, o não dormir, né? Esse estar desperta, esse estar aí maior que o marido, né? Super-humana em relação ao marido, essa terrível independência. Ok, eu sei que muita gente vai ler essa descrição, né? De estar super-humana, de estar totalmente acordada como um episódio de mania, mas eu acho que isso reduz a leitura do conto, sabe por quê? Porque a ideia nunca é a gente patologizar os personagens ou, né, indicar assim dessa maneira. Parece que a leitura ela fica fechada num circuito é, dessa leitura relacionada a um, entre aspas, transtorno. E é mais interessante aqui a gente trabalhar com a polissemia dos termos, né, usados e a gente pensar neste estar desperta, neste estar acordada, que é repetido tantas vezes, nessa falta de fadiga, né, que ela experimenta antes, também como um contraponto a essa vida de apatia, modéstia, neutralidade, sobriedade que ela experimenta, ou seja, este avesso do estar acordada. Então é como se a vida da Laura como uma esposa fosse uma vida meio zumbi e que se contrapõe então a esse episódio que ela teve, que a gente pode ler de uma forma mais via transtorno, mas que é mais interessante a gente ampliar e deixar esse campo lexical, esse vocabulário, contar para a gente também das condições em que a Laura se encontra dentro deste casamento, em que ela precisa estar num estado permanente de vigília sobre si mesma, de vigilância sobre si mesma, para que este comportamento dela
as suas ações, o seu desejo, a sua postura não apareçam de modo a arranhar a superfície do que seria ser como uma esposa, tá? Mas é muito bom vocês lerem de fato o conto, porque aqui não vai dar tempo de eu ficar fazendo isso, né? Mas o que que vai acontecer, né? A gente vai ter então falas sobre essa sexualidade dela, contida sobre o fato de ela não ter conseguido ter filhos, que é interpretado não só como uma frustração, mas trazido como uma espécie de falha, tá? Então essa mulher ela falhou, de alguma maneira ela foi insuficiente, que ela não conseguiu ter filhos. E a gente vai ter uma quebra nesse tom castanho, marrom do dia da Laura, quando então ela vai se encontrar com as rosas do título. Então vamos lá ver o que que acontece. Como que acontece? Ela tá lá esperando então o marido chegar para que eles possam sair com o casal de amigos. E ela está lá na sala, devaneando, e diz assim: abriu os olhos. E como se fosse a sala que tivesse tirado um cochilo e não ela, a sala parecia renovada e repousada, com suas poltronas escovadas e as cortinas que haviam encolhido na última lavagem, como calças curtas demais e a pessoa olhando cômica para as próprias pernas. Oh, como era bom rever tudo arrumado e sem poeira, tudo limpo pelas suas próprias mãos destras e tão silencioso, e com um jarro de flores, como uma sala de espera. Sempre achara lindo uma sala de espera. Tão respeitoso, tão impessoal, né? Tão neutro, né? Tão marrom, a gente poderia dizer. Como era rica a vida comum. Ela que enfim voltara da extravagância. Até um jarro de flores. Ó, até um jarro de flores. Olhou. Olha que interessante a sintaxe dessa frase, né? Tem algo aqui que está suprimido. E a gente vê o quanto essa supressão ela indica a intensidade do encontro da Laura com essas flores neste momento. Então, o narrador não diz até que ela viu. Ela já tinha visto, né? Só que ela viu de uma forma. Ela viu de uma maneira esse jarro de flores. Tá citado como uma sala de espera. Só que aqui, nesta frase final, parece que é outra coisa que vai se anunciar. Até um jarro de flores. Olhou, né? Uh. Ah, como são lindas! Exclamou seu coração, de repente um pouco infantil. Eram miúdas rosas silvestres que ela comprara de manhã na feira, em parte porque o homem insistira tanto, em parte por ousadia. Então tem algo nela que topou o risco da beleza dessas flores. Arrumara-as no jarro de manhã mesmo, enquanto tomava o sagrado copo de leite das 10 horas. Ó, o sagrado copo de leite era parte das ordens médicas que ela recebera, mas sagrado também joga para o campo da religiosidade, que é um campo que eu falei para vocês que está presente aqui no conto, orientando o comportamento da Laura desde que ela estava na escola. E aí, esse sagrado, ele se contrapõe aqui à ousadia dela nesse parágrafo, tá bom? Mas à luz desta sala, as rosas estavam em toda sua completa e tranquila beleza. Nunca vi rosas tão bonitas, pensou com curiosidade. E como se, olha lá, como se não tivesse acabado de pensar exatamente isso, vagamente consciente, olha a divisão dela vagamente consciente de que acabara de pensar exatamente isso, e passando rápido por cima do embaraço em se reconhecer um pouco cacete, meio chata, pensou numa etapa mais nova de surpresa. Sinceramente, nunca vi rosas tão bonitas. Olha a hipérbole, né? Nunca. Sinceramente, nunca. É uma frase intensa, né? Nunca vi rosas tão bonitas. Olhou-as com atenção. Olha aí a gente tem essa repetição. Olhou o vaso, né? Antes, olhou-as. Isso vai aparecer de novo, se eu não me engano, tá?
E essas rosas vão ser interpretadas como a extrema beleza delas, né? Vai ser interpretado como algo que é arriscado demais. Ou seja, neste encontro com as rosas, o que que são as rosas, né? As rosas estão no campo da sexualidade, estão no campo do desejo, estão no campo da beleza. As rosas estão aí representando alguma coisa dessa ousadia, dessa não conformidade, dessa sensualidade, desse erotismo, dessa intensidade. E isso está construído no conto, não estou inventando, está construído no conto e na própria descrição da forma como essas rosas estão dispostas ali e no efeito que elas provocam, no o efeito que elas provocam no corpo da Laura, tá? E aí ela tenta se livrar das rosas quando chega a empregada na cozinha e aí a empregada está saindo, a Laura sabe que ela está saindo porque ela escuta o salto alto, então ela tem uma ideia, empurrar estas rosas para que a empregada mandasse entregar, levasse, enfim, não lembro, para a amiga Carlota, para que a Laura pudesse se livrar dessas rosas. E aí é que a gente tem dois aspectos disso, né? Primeiro, eu vou me livrar dessas rosas, ou seja, eu vou tirar essa tentação de perto de mim. Eu vou, é uma tentativa, né, desesperada da Laura de manter o como se fosse uma esposa, que ela tá ali agarrada por um fiozinho, um fiapo neste momento, e ao mesmo tempo, né, transformar as rosas num presente é, de alguma maneira, você imprimir aquilo que é intenso, extravagante, excessivo, muito bonito, sexual, uma ordem social, uma função. Porque a partir do momento que passa a ser um presente, eu insiro isso numa lógica, numa dinâmica que já não compete tanto ao corpo da Laura, entende? Então também daria algum tipo de significado para essas rosas, que são tão intensas que não significam. É, são tão intensas que não conseguem alcançar, né? Uma representação. Minha frase ficou estranha. São tão intensas que escapam a uma representação compreensível, e suficiente. E aí, ela mesma questiona, ela fica questionando a decisão que ela já tomou, né? Ela fica questionando a decisão de dar as rosas. Ela acha que ela podia ficar com as rosas. Ela questiona, por que que eu vou dar essas rosas? Eu nunca tenho nada, as coisas nunca são minhas. E aí, na hora que eu tenho uma coisa bonita, eu vou me livrar dessa coisa bonita. Mas elas são lindas e eu vou dar elas embora, né? Quando você descobre uma coisa boa, você vai e dá. Ai, e isso aqui é um pouco também relacionado a essa questão, esse fundo cristão, né, que a gente tem dentro do conto desenhado e que não só tem essa ideia de se privar desses sentidos que ameaçam essa compostura, essa contenção, essa postura, mas também desse gesto de sacrifício, de dar de si, de entregar ao outro, de negar o próprio prazer, até o prazer de ter e de olhar uma coisa bonita e de ter para si, né, que é muito interpretado como um egoísmo e indicado como um pecado. Então também tá isso posto. Mas assim, para a gente terminar o vídeo, o que que eu vou contar para vocês? Gente, assim, a elaboração dessa tentação, né, das rosas é muito bonita, então não pulem isso, como eu vou pular. A questão é que não adianta, né? Não adianta. Ela tenta se conter, ela tenta se livrar, mas já aconteceu. Ela está com essa rosa dentro de si, essas rosas dentro de si, ou seja, completando essa espécie de imitação da rosa. É como se ela fosse engolida por este objeto, pela beleza que ofusca e que se conecta com algo que já é dela, aquele ponto acordado e vazio potencial de desejo
que estava atrás dos olhos dela e que ela tentava controlar e cercear com todas as ordens médicas e todos os deveres domésticos e toda a submissão e toda a contenção e o como se uma esposa, tá? Mas aí, violentamente, ela fica com essa luz, com esse clarão, com esse algo desperto. E aí a gente tem o final, né, do conto, que é o marido chegando em casa. Então ele gira a chave e ela diz: voltou, Armando, voltou. Isso, né, que ela tentar evitar essa crise, voltou, voltou. Então, vejam por que que seria uma redução a gente ficar tentando falar o que que a Laura teve, o que que a Laura não teve, porque trabalhar as metáforas que a Clarice traz aqui neste conto, de luz, de cor, de sexo, de erotismo, de corpo, de desejo, é muito mais interessante a gente trabalhar. Veja, é o encontro com a beleza e tudo que essas rosas podem vir a representar, todos os elementos aos quais essas rosas se associam, né? Isso é muito mais frutífero, é muito mais intenso, é muito mais bonito, é muito mais expande muito mais o conto. E a partir disso é que ela vai entrar de novo nessa crise. E ela diz ao marido então que voltou, né? E aí é interessante a gente ver, né, como a gente tem esse empacotamento do corpo da Laura que ela mesma faz nas roupas, empacota as coxas, tudo marrom. Só que nesse momento, o marido dela desvia os olhos com vergonha pelo despudor da sua mulher, que desabrochada e serena ali estava. Então, essa armadura, né, se desfaz a partir da imitação da Rosa. E aí a gente tem o parágrafo final, né? Que diz assim: ela, Laura, né, estava sentada com seu vestidinho de casa. Ele sabia que ela fizera o possível para não se tornar luminosa e inalcançável. Com timidez e respeito, ele a olhava, envelhecido, cansado, curioso. Curioso é repetido no conto, tá? Essa curiosidade sobre esse estado dela. Que mulher é essa? Mas não tinha uma palavra sequer a dizer. Da porta aberta, via sua mulher, que estava sentada no sofá sem apoiar as costas, de novo alerta e tranquila, como num trem que já partira. Ah, esse final, né? Então, esse que já partira, essa ideia de que tem algo nesse estado da Laura que é incomunicável, que é inalcançável, que parece que não tá, não tá posto, né, para que ele entre na relação com ela da forma como eles fazem geralmente dentro deste modelo de casamento. Ele fica perplexo diante dessa mulher, que ele desconhece e reconhece ao mesmo tempo, né? Bom, vou parar por aqui. Esse foi então o comentário de leitura sobre a imitação da Rosa e a gente segue no próximo com Feliz Aniversário. Espero que vocês tenham gostado.